Mão-Wise Absolute Cinema. Eu sei que eu tô devendo esse vídeo aqui pra vocês, fiquei muito tempo sem trazer mais vídeos sobre, mas hoje estamos aqui pra falar de obras boas, porque eu só escolhi obras sensacionais aqui pra vocês, até porque eu nunca recomendei coisa ruim pra vocês, né? E não digam nada sobre isso. Enfim, sem mais enrolação, vamos falar sobre as obras, porque é isso que importa, né? Então vamos começar aqui, mas antes, se você puder deixar o like, se inscrever no canal e hypar, porque isso ajuda demais, principalmente agora que o canal ficou um tempinho sem vídeo, então se vocês puderem dar essa moral, eu vou ficar muito agradecido. Mas enfim, vamos começar por essa daqui, que é uma obra muito boa, que é A Superação do Nobre Vagabundo. E essa daqui, lá para meados de 2023, 2024, foi uma obra que era muito hypada, só que ela acabou entrando muito em hiato e as pessoas acabaram ficando sem falar sobre ela. Aqui, a gente vai acompanhar o Irene, ou Iron, dependendo da tradução e da scan que vocês leram. Ele, quando pequeno, acabou por perder a mãe dele e isso gerou nele um trauma muito grande, fazendo com que ele ficasse preso e escondido no quarto dele, sem querer conviver com ninguém. E ele era filho de um conde, então a família dele tinha muito dinheiro, mas mesmo assim ele só ficava largado e sozinho no quarto dele, passando a maior parte do tempo dele dormindo e com isso fazendo as pessoas que conviviam no castelo chamar ele de o nobre preguiçoso. Conforme o tempo foi passando, o Irene começou a ter uns sonhos estranhos e nesse sonho ele revivia a vida de um cara que foi parar em uma vila e lá ele ficou por 37 anos balançando a sua espada por algum motivo que não é revelado no começo da obra, e sempre que dormia o prota ficava tendo esse sonho repetidas vezes, até que certo dia ele desperta com uma vontade gigantesca de balançar a sua espada. Então, chocando todo mundo, ele decide ir pro centro de treinamento e lá ele começa a balançar a sua espada desesperadamente para tentar aliviar aquela sensação que ele estava sentindo. Ali no meio de todo mundo, geral começa a falar porque, querendo ou não, ele era um nobre preguiçoso, então todo mundo fica surpreso por ele ter aparecido ali de uma hora para outra. E no meio daquilo ali, os guardas começam a fazer uma aposta para ver quem consegue acertar o tempo que o prota vai durar ali. Um fala que ele vai durar 1 hora, outro fala que ele vai durar 2 horas e outro fala que ele vai ficar ali umas 5 horas. Só que para surpresa de todo mundo, ele fica ali o dia inteiro, porque ele entrou num estado de flow com aquela sensação que ele sentia balançando a espada dele, e aquilo ali não foi só por um dia. Durante uma semana inteira ele continuou indo pro centro de treinamento balançar a sua espada. Certo dia aparece um velhote ali do nada e o velhote fica encantado com Irene e decide assistir ele balançando a sua espada durante uma semana inteira, até que o velhote percebe que aquele moleque não tinha talento e ele nem era um gênio, mas ele tinha uma força de vontade que superava tudo que o talento poderia conseguir. Então o velhote vai até o pai do Irene e fala que o Irene tem muitas chances de se tornar um espadachim monstruoso. O pai dele fica sem acreditar, mas decide escutar o velhote, então ele chama o prota para conversar e fala que se o prota quiser, ele vai enviar ele para a academia de espadachins para lá ele conseguir treinar melhor. O prota fica meio pensando, mas ele acaba decidindo ir, e é aí que a história começa de verdade, porque quando ele chega nessa academia é onde ele vai melhorar e vai realmente aprender a usar uma espada, e é nessa academia também onde ele vai conhecer os melhores amigos dele que vão acompanhar ele durante a jornada dele, e também são os personagens que carregam a obra, que são esses 3 aqui, que eu não vou me estender muito sobre eles. Se você quiser saber, é só você ir ler, mas eu recomendo demais essa obra, ela é muito boa, ela é muito gostosinha. Acompanhar a jornada do Irene é sensacional, principalmente depois que ele volta da academia e todo mundo percebe o quão forte ele ficou. Mas é isso, eu recomendo demais. Até o momento a obra tem mais de 150 capítulos, então tem bastante coisa pra vocês lerem, então aproveitem. Essa próxima aqui é uma obra que eu me arrependo muito de nunca ter trago nada sobre ela aqui no canal, principalmente porque ela foi o primeiro manhwa de porradaria que eu li, e é The Breaker. E pra você que não leu, leia, só leia, mano, só leia, porque você não vai se arrepender. Aqui a história vai seguir o mano Shiwon, e ele era aquele pobre garoto que sofria bullying por motivos nenhum. Simplesmente os caras olhavam pra cara dele e batiam nele por motivo nenhum, e ele não conseguia revidar porque ele era um fracote. Certo dia ele estava apanhando, como todo dia ele apanhava, só que dessa vez um cara totalmente estranho estava ali assistindo ele e em vez de ajudar, só deixou o moleque apanhar. E depois que os valentões vão embora, o cara simplesmente olha pra ele e fala que se ele continuar daquele jeito, ele nunca vai parar de apanhar. Se ele não tentar
revidar, ele só vai continuar apanhando. O Xion olha pra cara dele e fala: que porra que esse cara tá falando? Como se fosse fácil ele conseguir revidar. Então o cara olha pra ele, pede pra ele levar ele pra sala de diretor, e aí que a gente descobre que esse cara é um professor substituto de inglês, e quando ele chega na sala do Xion, é essa cara que o Xion faz, e o professor olha pra ele e fala: caraca, mané, é você que tava apanhando aquele dia lá, né? Pô, mano, tristeza. O cara simplesmente lança uma dessa na sala de aula e fica de boa. A aula passa e o Xion apanha de novo, então ele vai embora e ele decide sair na rua pra parear a cabeça dele. E aí que ele encontra esse professor indo pra um beco junto com um monte de caras, e ele, por motivo nenhum, decide seguir eles também. Chegando lá no beco, ele fica escondido e ele vê os caras ameaçando o professor dele, e do nada o professor dele simplesmente desce o cacete nos caras tudo, e aí a gente descobre que o cara luta pra cacete. O Xion, como qualquer pessoa normal, puxa o celular e grava aquilo tudo. No outro dia, quando o Xion chega na escola, ele apanha de novo no banheiro, e quando ele tá saindo do banheiro, a melhor amiga dele vê ele todo espancado, só que ele fica com vergonha dela ver ele naquele estado, e ele grita com ela e sai correndo, porque ele queria a todo custo evitar que ela se envolvesse nessa palhaçada. Então, como qualquer covarde dessas obras de porradaria coreana, ele sai correndo pro terraço, e lá a gente vê o professor dele dando em cima de outra professora, e o Xion para na grade de proteção, tentando pensar em fazer merda e atrapalhando a foda do professor dele. O cara não sabe o que fazer da vida dele, e ele ainda empata a foda dos outros. Nisso, a professora fala pro professor ir ajudar o Xion, ele fica puto e chega na voadora, derrubando o menor da grade. Por sorte, o prota consegue segurar, e o professor fica falando um monte de merda com ele, que se ele quer se matar, ele tem que se matar sozinho e não envolver todo mundo, até que a grade de segurança quebra e os dois começam a despencar lá de cima. E é aí que a gente descobre que, além de lutar bem pra caramba, de ser um garanhão, o professor dele é muito pica, porque ele consegue salvar o Xion, só que infelizmente o carro do vice-diretor é destruído no processo, e se tem alguém que sofre nesse começo dessa obra, é o vice-diretor, que coitado desse cara. Nisso, o Xion desmaia e o professor vai seguir a vida dele dando em cima da outra professora. No outro dia, os valentões chegam pro Xion querendo que ele leve a amiga dele pra eles, só que o Xion recusa e ele apanha de novo. O professor, quando tá vindo embora, acaba encontrando o Xion desmaiado ali no chão e leva ele pra outra sala. Quando o Xion desperta, ele implora pro professor treinar ele, só que o professor se recusa. E ele vai lá e fala que ele tem o vídeo dele lutando aquele dia. E depois de muita insistência, o cara decide começar a treinar ele. E é aí que a história começa. A gente vai ter uma história de porradaria muito pica envolvendo o Murin, porque aqui o Murin existe e é uma organização toda secreta, bagulho muito pica, e é muito bom acompanhar as jornadas dos dois. E essa obra, de tão boa que ela tem uma segunda temporada, que é a The Breaker New Waves. Ela também tem a terceira temporada, que é The Breaker Eternal Force, mas eu finjo que a terceira temporada não existe, mas a primeira temporada e a segunda eu recomendo demais que vocês leiam, porque vocês não vão se arrepender. A próxima é O Vilão a Ser Morto, e essa daqui, pra quem gosta de obras de super-heróis e vilões, é uma obra do caralho, vale muito a pena. Aqui a história vai seguir o Mano Cassian, que era o Psyker mais forte dali da Coreia do Sul, e Psykers aqui são pessoas com habilidades sobrenaturais que decidem usar os seus poderes para combater os vilões, que são os caras que decidem usar os seus poderes para o mal. Certo dia, o Cassian vai para a Grécia, e lá ele acaba sendo traído por um dos caras que ele confiava, só que em vez dele ser morto, a alma dele vai parar no corpo desse menor aqui, o Kigan Ryu. E assim que ele acorda no corpo do menor, ele descobre que o menor tinha acabado de despertar como vilão, porque aqui as pessoas, assim que ela desperta, elas já sabem se elas vão ser um herói ou um vilão. E agora o Cassian, no corpo desse menor, que é um vilão, ele vai ter que tentar sobreviver aos heróis que vão caçar ele até o fim, e os vilões também, que não aceitam o comportamento dele, e no meio disso, ele vai descobrir que nem todos os vilões são maus, e que praticamente todos os heróis são cuzões. Essa história é muito boa, principalmente se você gosta desse tema de heróis e vilões, e o Cassian é um protagonista muito foda. Até o momento a obra tem 248 capítulos, então tem bastante coisa pra vocês lerem e aproveitarem. A próxima é Crônicas da Facção Demoníaca, e essa daqui, pra quem gosta de Murin com regressão, é muito boa e vocês vão curtir. Aqui a história vai seguir Shun Rajin, que era o assassino mais forte da Aliança da Justiça Divina, e ele era como se fosse o cachorro deles. Todo tipo de serviço que tinha pra fazer, o Rajin
ia fazer. Só que chega um momento que ele acaba percebendo que aquilo ali não era mais pra ele e ele decide fugir daquilo ali. Só que no final, a Aliança da Justiça acaba matando ele. Só que em vez de ele morrer e desaparecer, a alma dele acaba indo parar no corpo do terceiro jovem mestre do culto do demônio celestial, simplesmente a facção demoníaca mais poderosa de todas e também a força contra quem ele lutava quando ele era um assassino. E ali ele descobre que o corpo que ele se apossou era um corpo completamente inútil e todo mundo tratava esse terceiro jovem como um perdedor que não conseguia lutar por nada e ele não estava nem mesmo na luta pela liderança do clã. E aí que a história vai seguir com o Rajin tentando recuperar a força daquele corpo, tentando sobreviver no meio ali do culto demoníaco, sem deixar que ninguém descubra quem era ele de verdade no passado. E essa história é muito boa porque principalmente tem regressão, mas o Rajin é um protagonista muito foda porque ele não depende só dos seus poderes, porque querendo ou não, o cara já foi um dos assassinos mais poderosos no seu passado, então ele consegue recuperar a força dele bem rápido, só que o cara é extremamente inteligente e ele usa essa inteligência para conseguir juntar forças ali no meio do clã e tentar pegar o culto demoníaco só pra ele. Eu recomendo essa daqui muito pra quem gosta de um protagonista inteligente que não depende só dos seus poderes pra ganhar todas as batalhas. Até o momento a obra tem 184 capítulos, então tem bastante coisa pra vocês lerem e aproveitarem. Então não percam tempo. A próxima é o Regressor da Família Caída. E pra quem gosta dessas obras que o protagonista faz de tudo pra conseguir salvar a sua família, só que no final ele acaba morrendo e voltando pro passado. E aí ele vai ter que fazer de tudo pra tentar consertar todas as merdas que acontecem. Essa daqui é pra você. Aqui a história vai seguir Logan McClane, que acaba por ser um daqueles filhos totalmente insuportáveis e inúteis, que vê a sua família sendo destruída e mesmo que ele tente fazer tudo, ele não consegue fazer nada. Então ele vai lutar pra tentar salvar o que restou da família dele, só que no final todo mundo sabe que ele vai acabar sendo morto. E é o que acontece, a família dele acaba sendo destruída por outras forças de outras famílias, ele mesmo tentando resistir, ele acaba sendo morto, só que em vez de morrer, ele volta pro passado, onde ele era só um jovem garoto, e ali ele vai ter que mudar completamente o eu dele pra tentar salvar o futuro dele, pra impedir que tudo aquilo que aconteceu aconteça. E agora, tendo todos os conhecimentos do futuro, ele vai em busca de poder salvar e melhorar completamente a vida da família dele. Essa história é muito boa porque sempre que o protagonista volta, ele já sabe o que ele tem que fazer e é muito bom acompanhar a jornada do protagonista nesse tipo de obra. Beleza que entra aquele clichêzinho do protagonista conseguir lembrar de tudo que acontece no futuro, mas quando a obra é boa, a gente pode passar um pano pra isso. E essa daqui, a gente consegue passar o pano pra essa, porque essa obra é muito boa, o protagonista é muito bem desenvolvido e é muito bom acompanhar ele lutando e fazendo as coisas que ele tem que fazer. Eu recomendo demais essa daqui. Até o momento a obra já passou dos 100 capítulos, eu sei que é pouco, mas pra você que não tem nada pra ler, vale a pena acompanhar a jornada do Logan. A próxima é o filho caçula do Conde é um jogador. E essa daqui, pra quem gosta de protagonista extremamente inteligente, de jogos de realidade virtual, essa é pra você, mano. Essa é pra você. Aqui a história vai seguir o mano Bae Dorrieon, e ele era o jogador mais forte de um jogo de realidade virtual chamado Connect, só que ele acaba por encontrar um item místico, só que isso faz com que todas as guilds fossem atrás dele, tanto que vão atrás dele na vida real e eles matam ele por causa desse item, porque esse jogo gerava muito dinheiro e isso fazia com que algumas organizações até matassem pessoas na vida real para tentar conseguir as coisas que elas queriam. Só que ele não acaba morrendo, ele acaba indo parar dentro do jogo, só que agora ele não era um jogador, ele acaba despertando como o filho caçula de um conde de uma família nobre, Raul Ashton, e agora como um NPC, ele vai em busca de tentar se vingar da guild, e a parte boa é que ele acaba indo parar no jogo quando o jogo estava na fase beta. Então nesse período não tinha jogadores, porque o jogo ainda não estava aberto para o público. Então sabendo disso, ele vai em busca de ficar forte, porque ele sabe tudo sobre o jogo, ele vai em busca de conquistar todos os itens importantes para ele, e quando o jogo lança, ele já é um NPC extremamente roubado, tanto que quando o jogo abre e os jogadores começam a entrar dentro do jogo, todo mundo fica impressionado com o poder que ele tem, e muita gente duvida se ele é mesmo um NPC ou se ele é um jogador, que ele tem ações que não parecem ser de um NPC normal. E pra quem gosta de protagonista overpower, esse é pra você, mano. Ele fica extremamente roubado, e aqui o que eu acho legal é que, tipo, não é o jogo que ganha vida, o protagonista vai parar dentro do jogo, só que o jogo continua sendo um jogo. Outras pessoas reais vão pra dentro do jogo, só que ele acaba dentro do jogo, o jogo vira a vida dele, só que o jogo não vira o mundo real. E pra mim, essa é a parte
arte muito foda, lembra muito Pick Me Up, que o protagonista tá dentro do jogo, só que o jogo ainda é um jogo, tá ligado? Recomendo demais essa obra pra vocês, principalmente pra quem gosta desse estilo. Até o momento, a obra tem mais de 160 capítulos, então eu recomendo demais que vocês leiam. O próximo é Second Life Rank, ou A Segunda Vida de um Ranker. E essa daqui também já foi um hype muito grande lá em 2023, 2024, só que como todas as outras obras, ela entrou em ato por bastante tempo, aí teve a queda das scans, então ela acabou ficando meio esquecida, mas ela continua sendo uma obra maravilhosa, com um protagonista incrível e com uma história absurda. Aqui a história vai acompanhar Cha Ye-won, que acaba por descobrir que seu irmão, há muito tempo desaparecido, na verdade tinha morrido enquanto ele participava de um jogo chamado Obelisco, que era uma torre que tinha aparecido ali no meio do mundo deles, onde as pessoas iam para tentar buscar riquezas, poderes e fama. E junto com a notícia, ele acaba por receber todos os itens do irmão dele, e no meio desses itens tinha um relógio de bolso, e nesse relógio de bolso continha todas as memórias do irmão dele, até mesmo do momento da sua morte. E depois que o prota absorve todas as memórias dele, é aí que descobrimos como o irmão dele foi morto. O irmão dele acabou sendo traído pelos amigos que ele mais confiava, porque quando ele começou a subir a torre, ele e os amigos deles criaram uma guild que acabou se tornando uma das forças mais poderosas lá na torre. Só que chegou no momento que os amigos do irmão dele estavam pensando só em poder, poder e poder, e o irmão dele era contra, então todo mundo se voltou contra o irmão dele e assassinou o irmão dele. Então, sedento por vingança, Cha Ye-won decide por começar a subir a torre, só que ele iria usar a identidade do irmão dele para tentar buscar vingança. Então ele decide por subir a torre para se vingar pela morte do seu irmão, só que como ele tem todas as memórias do irmão dele, ele sabe onde fica tudo que ele precisa para ficar mais forte, e aí que ele começa. E essa obra é maravilhosa, mano. O prota fica absurdamente forte, ele vai pegando hack atrás de hack. Se você acha que tem muitos outros protagonistas aí que são cheios de hack, é porque você nunca viu esse cara, mano. Esse cara, todo capítulo conseguia um hack diferente, e era muito bom acompanhar a jornada dele. Eu dei uma parada de ler, porque ela tinha entrado em ato, e quando ela voltou, eu já tinha muita coisa pra ler, e eu acabei deixando ela de lado, só que eu tenho que voltar a ler ela, porque ela é muito boa, mano. Essa obra é maravilhosa. Até o momento, ela tem mais de 200 capítulos, eu não sei dizer se ela tá em ato ainda, porque essa obra, ela entra em ato, sai, entra e volta, então eu não sei dizer se ela ainda tá, mas eu recomendo demais pra você que nunca leu, e tá querendo uma obra com protagonista diferenciado. Essa daqui vale muito a pena. A próxima é o Entomologista do Clã Tang de Shihuan. Pra quem gosta de uma obra de Morin totalmente diferenciada, com um clima mais leve, mais de boa de acompanhar, é essa, rapaziada. Aqui a história vai seguir Fabre, que era um streamer extremamente famoso que fazia lives cuidando e mexendo com criaturas extremamente venenosas. Certo dia, durante uma gravação na África, ele acaba sendo picado por uma mamba negra e acaba morrendo por causa do seu veneno. Só que em vez de morrer, ele acaba indo parar dentro do universo Morin, e ele possui o corpo de um moleque ali, mendigo, que não sabia nem onde estava. Quando ele desperta no corpo desse moleque, ele percebe que em volta dele tem um monte de criaturas que ele nunca tinha visto na vida dele. E como ele era um especialista maluco, ele começa a cuidar e estudar essas criaturas, e ele descobre que todas elas são criaturas extremamente venenosas. Só que por algum motivo, elas não atacam ele, e elas começam a gostar dele. E aí que a gente percebe que ele tem um dom para cuidar dessas criaturas. Certo dia, chega um pessoal do clã Tang ali e encontra o moleque. E pra quem não sabe, em todas as obras Morin, o clã Tang é o clã do veneno. Eles usam veneno pra poder lutar, e eles são os maiores fabricantes de veneno de todas as obras Morin. Então, eles ficam impressionados com aquele moleque vivendo no meio de criaturas totalmente perigosas, e eles decidem levar ele para o clã, tornando ele um membro. E no meio dessa jornada, a gente vai ver o Prota vivendo e procurando mais dessas criaturas. Aqui, a gente não vai ter aquelas lutas absurdas que a gente vê na maioria das obras Morin, porque essa obra aqui é uma obra mais calma, mas ele vai sair em jornada pegando e domando algumas criaturas míticas que vão lutar por ele. Então a gente vai ter umas porradarias aí. E eu recomendo muito essa obra pra quem gosta desse estilo, que ela é uma obra muito gostosinha de se ler, e a arte dela até que é bem bonitinha. Infelizmente, ela só tem 90 e poucos capítulos, então pra você que é um viciado em leitura, você vai ler ela em um piscar de olhos e vai ficar querendo mais. Mas eu recomendo muito. E por último, o Novato de Nível Máximo, ou Newbie Leveling. Essa daqui já era pra mim ter falado sobre ela também há muito tempo atrás, porque quem gosta de protas overpower, extremamente poderosos, malucos, é essa obra aqui. Aqui a história vai seguir Kang Jinryuki, um streamer extremamente famoso que jogava um jogo chamado Torre
de testes durante 11 anos e ele foi o único que conseguiu descobrir o final do jogo. Só que conforme o tempo foi passando, o jogo foi perdendo o hype e muitas pessoas foram desistindo de jogar o jogo e o Prota foi uma delas. Só que no dia que ele decide parar de jogar, simplesmente o jogo ganha vida e a torre de testes aparece ali na cidade dele e junto dela vem a mensagem dizendo que a humanidade teria 90 dias para passar por todos os desafios da torre, senão ela seria destruída. E também as pessoas começam a ganhar habilidades especiais para eles poderem participar da torre e concluir os seus desafios. E é aí que os 11 anos de experiência do Prota vem à tona, porque ele vira simplesmente um maluco e ele começa a desafiar a torre e ele começa a simplesmente esmagar e destruir todos os desafios da torre, parecendo um maluco usando hack, porque ele sabe tudo o que vai acontecer na torre, porque ele já tinha feito tudo o que podia fazer na torre. E é muito bom acompanhar a jornada dele, passando por todos os desafios como se não fosse nada. Até mesmo os outros jogadores ficam malucos com a velocidade que ele consegue concluir os desafios. Então, para você que gosta desse protagonista apelão, faz tudo com muita facilidade, essa daqui é uma obra para você. Até o momento a obra tem 272 capítulos, então tem bastante coisa para você ler, meu amigo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi mal por esse tempo aí que o canal ficou sem vídeo, eu acabei ficando sem celular, mas eu acabei arrumando outro e é isso. Comentem aí como que tá a qualidade da imagem, se a qualidade tá boa. Comentem também alguma coisa sobre essas obras, se vocês já leram. E comentem aí se vocês querem parte 4, porque tem muitos outros manuais Absolute Cinema pra me falar. No mais é isso, não se esqueça de deixar o like e hypar o vídeo, porque isso ajuda demais. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Falou!